Queridos, vamos passar ao ministério da palavra. Eu peço só um pouquinho de paciência comigo hoje, que eu estou um pouquinho rouco. Então, talvez eu faça pausas um pouco maiores. Eu gostaria que, por favor, você abrisse a sua Bíblia na primeira carta aos Coríntios, capítulo número 2. Essa é a nossa terceira mensagem falando sobre os mistérios do Espírito Santo. A gente está falando sobre, a gente tem um título, eu e Adriano, a gente está fazendo o marketing da mensagem, conhecendo o Espírito Santo, e a gente vai desenvolver essa série até uma semana antes do aniversário da igreja. Então até uma semana antes a gente vai tentar extrair o máximo de conteúdo possível que a gente pode das escrituras, da palavra de Deus, para aprender sobre o Espírito Santo. A verdade é que, pela falta de conhecimento de quem o Espírito Santo é, a gente muitas vezes não vive um relacionamento sobrenatural com Deus. Porque o relacionamento sobrenatural com Deus, ele se dá à medida que você se relaciona com o Espírito Santo. Então, mesmo que a gente tenha aí talvez um mês para falar sobre, 4 semanas, o assunto é muito grande, o assunto é muito extenso, a gente não vai conseguir esgotar, mas o máximo que a gente conseguir falar, a gente vai falar. Que acolá eu vou pegar uns domingos emprestados para a gente discorrer mais sobre o assunto, que nem a gente fez no domingo passado. Quem estava aqui no domingo pela manhã, no domingo que passou agora, a gente falou somente sobre o falar em línguas. Domingo passado, a gente falou somente sobre o dom de falar em línguas. E hoje a gente vai continuar um pouquinho falando sobre ele, que é uma parte importante da doutrina do Espírito Santo. 1 Coríntios capítulo 2, verso número 6. Todos encontraram? Benção. No entanto, transmitimos sabedoria entre os que são maduros, não porém a sabedoria deste mundo, nem a dos poderosos desta época que são reduzidos a nada. Pelo contrário, transmitimos a sabedoria de Deus em mistério. Diga comigo, mistério. A sabedoria que estava oculta e que Deus predeterminou desde a eternidade para a nossa glória. Nenhum dos poderosos deste mundo conheceu essa sabedoria, porque se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Mas como está escrito, nem os olhos viram, nem os ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Deus, porém, revelou isso a nós por meio do Espírito. Deus, porém, revelou isso a nós por meio do Espírito, porque o Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. Pois quem conhece as coisas do ser humano no seu próprio espírito humano, que nele está? Assim, ninguém conhece as coisas de Deus, a não ser o Espírito de Deus. E nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Mais ou menos ele está dizendo assim, as coisas do Espírito, as coisas espirituais, elas são dadas para quem é espiritual. Verso 14. Ora, a pessoa natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e ela não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém a pessoa espiritual julga todas as coisas, mas ela não é julgada por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor, para que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Pai, no nome de Jesus, te louvamos, te agradecemos. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui na sua casa. Senhor, é graças ao teu Espírito Santo que nós somos feitos filhos de Deus. Eu oro, Senhor Jesus, para que essa palavra invada o nosso coração e tenha muito mais, Senhor Jesus, do que um cunho doutrinário. Eu não quero, meu Deus, que o culto de ensino se transforme em simplesmente uma aula de um seminário teológico, mas que ao aprender sobre o Espírito Santo, o teu Espírito Santo comunique ao nosso coração verdades incríveis do reino de Deus, Senhor.
e que essas verdades venham a nos despertar a viver um sobrenatural na Tua presença, a viver uma vida de milagres, uma vida extraordinária, porque nós sabemos, quanto mais nós conhecemos o Senhor, mais o Senhor vai fluir na nossa vida. Que esse estudo tenha aquela aplicação rema, aquela palavra específica revelada para a vida de cada um, no nome de Jesus. Todos dizem. Queridos, rapidinho recapitulando o que a gente falou nos últimos cultos, tanto do quinta-feira passada, já vou pedir ao Adriano para dar aquela cortada no do quinta passado, do domingo passado, para vocês depois ouvirem, pegarem essa sequência. Da quinta-feira passada a gente concluiu que tudo que a gente vive na fé, a gente vive por meio do Espírito Santo. E a gente falou que o Espírito ele tem 3 características que o tornam pessoa divina. A gente falou sobre razão, a gente falou sobre emoção e a gente falou sobre volição, que nada mais é do que vontade. Razão significa o Espírito Santo tem um pensamento, o Espírito Santo ele tem raciocínio, o Espírito Santo ele reage, ele age. A emoção, ele tem emoções. A gente viu na Bíblia que é possível entristecer o Espírito Santo, que é possível resistir ao Espírito Santo, mas também é possível agradar o Espírito. Quando Jesus Cristo ele sai do Jordão, após ser batizado por João Batista, ele escuta uma voz do céu e toda a multidão escuta. Imagina a voz do pastor Chico: esse é meu filho amado, em quem muito me agrado. Então a gente vive uma vida para agradar o Espírito Santo de Deus. Então a gente falou sobre emoção do Espírito, razão do Espírito e volição, que é vontade. Ou seja, a vontade do Espírito ao nosso respeito. Então tudo isso que a gente vive de acordo com a vontade do Espírito. Pastor Gabriel, como que eu vou saber se eu estou correspondendo à vontade do Espírito Santo para a minha vida, ou se eu estou fazendo as coisas do meu jeito? Procurando uma vida de agradar a Ele. Quanto mais eu agrado o Espírito, quanto mais eu me dedico ao Espírito, mais vai ser fácil eu ser direcionado por Ele. Quanto mais você cria uma barreira com o Espírito Santo, mais complicado é você entender os sinais que Ele comunica para você. Que no começo são simples sugestões, toques assim, sentidos no seu coração, que naturalmente falando você não teria esse despertar. Eu falo mais sobre isso daqui a pouco. Mas o que a gente precisa entender é que o Espírito Santo ele fala de maneira simples. Quando eu era novo convertido, eu achava que a gente tinha uma voz audível no nosso coração, mais ou menos como a voz de pai, e o Espírito Santo dizia assim para você: não compre, você não pode pagar. Ou se não, compre, Deus vai prover. A gente queria ouvir isso mais vezes, né? Só que é bem verdade que não é desse jeito. Não é uma voz audível. A Bíblia fala que o Espírito testifica ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Então não é uma voz. Pode ser, pastor Gabriel, que em momentos específicos da minha vida Deus queira falar comigo por meio de uma voz? Pode. Já aconteceu comigo algumas vezes. Mas o direcionamento do Espírito Santo não é para alguns momentos exclusivos da sua vida. Só um momento aqui e outro acolá. O direcionamento do Espírito, ele é diário. Diário. Todos os dias nós somos direcionados pelo Espírito Santo de Deus. Amém ou não amém? A gente leu semana passada João capítulo 3. Assim como o vento sopra e você não sabe para onde ele vai, nem de onde ele vem, assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Você não sabe. Jesus está falando basicamente do direcionamento que o Espírito Santo proporciona, que é diário. Diário. Às vezes em coisas simples do seu dia a dia, que o Senhor ele vai falando com você, vai tocando seu coração. Teve um momento da minha vida que eu vi testemunhos assim, que eu dizia: rapaz, isso é muito simples. Mas o que era tão simples para mim, o Espírito Santo se transformava em extraordinário para alguém. De eu chegar, por exemplo, eu lembro, na época da escola, acho que não lembro, agora eu não lembro se foi no IFRN ou foi no Pequeno Príncipe, quando eu estudei, de eu chegar e o Senhor falar no meu coração e dizer: compre essa bolacha aqui e entregue a fulano de tal. E eu pensei, isso é coisa da minha cabeça, certo? Coisa tão simples. E eu chegava lá, pegava a bolacha, comprava e dizia: pegue para você. E o fulano de tal começava a chorar. Já vi isso acontecer e tem N testemunhos de coisa que você pensar, de um calçado para calçar, uma roupa para vestir. Então muitas vezes a gente subestima o agir do Espírito Santo nas pequenas coisas.
Mas a gente fala mais sobre isso daqui a pouco. Vamos lá. Esse texto fala que o Senhor comunica mistérios por meio do Espírito. E aí eu quero retomar a palavra que a gente deu no domingo, falando sobre o falar em línguas. No domingo a gente gastou tempo falando sobre os tipos do falar em línguas. A gente viu que pela Bíblia existem 3 pela Bíblia. Quais são os 3, pastor Gabriel? Orar em línguas sem interpretação, oração em línguas com interpretação e sinal de língua estranha aos incrédulos. O falar em línguas com interpretação, ele tem o mesmo peso de uma profecia. Sem interpretação é uma oração espiritual, é para edificação própria. A gente falou sobre isso, gastamos bastante tempo no domingo. Eu não vou falar muito sobre isso, que é para a gente ganhar tempo mais hoje. Mas basicamente, se você está no seu quarto orando em línguas e não haja quem interprete, é você falando com Deus. Qual é o objetivo disso? Edificação pessoal. Você está buscando edificar a sua vida. Paulo, quando ele escreve aos Coríntios, ele diz: a minha mente fica infrutífera, mas o meu espírito ora. Então, você está aqui, pastor Gabriel, orando em línguas. Você sabe pelo que você está orando? Não. Você sabe qual objetivo você vai alcançar com isso? Não. Mas o que é que eu sei? Que orando em línguas eu vou estar orando o que o Espírito Santo quer que eu ore. A gente vai falar mais sobre isso hoje. A oração com interpretação é quando Deus quer falar para a igreja. Ele usa esse mover específico para trazer uma mensagem para o corpo de Cristo. Pegou um homem de Deus, cheio do Espírito Santo, ele está falando em línguas aqui. Outro vem e interpreta, é uma mensagem de Deus para a igreja, para a edificação de um corpo de Cristo. Se não tem interpretação, só quem é edificado é a pessoa. E o propósito da igreja é uma edificação coletiva. Então, pastor Gabriel, você conseguiria orar em línguas aí 1 hora em cima do púlpito? Sim, sem problema nenhum. Não seria pecado, não seria da carne. Mas que proveito ia ter? Nenhum. Então, pela nossa raiz pentecostal, que todos nós saímos, a maioria de nós saiu do ambiente pentecostal, a gente quando diz, rapaz, foi língua estranha do começo ao fim do culto, aí foi bênção, fogo, viu? Terra, labareda. Deus pegou o Maxwell, ele soltou o baixo, saiu rodando xarabacatarabatotô. Mas o que é que isso foi de edificação para a sua vida? Edificação é o que você extrai depois que o culto termina. Então por isso que tem muita gente que vem à igreja e nunca é edificado. Por quê? No momento do culto está aqui aprendendo, mas depois você se lembra de quê? A única certeza de que você está crescendo no Senhor é o que é que você faz depois daqui. Quando a gente termina o culto aqui, isso em qualquer circunstância, né? Termina um culto aqui de quarta, de quinta, de domingo, terminou o culto, o que é que você faz com a mensagem que você aprendeu? Eu deixo guardada, só vou tentar lembrar disso próxima quinta-feira quando o pastor Gabriel tiver. Tu não vai lembrar de quase nada. Então você está recebendo a semente, mas você não está cuidando dela, ela nunca vai germinar. Então é por isso que a gente tenta, irmãos, pensa um pouquinho, estuda, anota, escreve, chega em casa, lê, ora, coloca em prática. A minha maior intenção com essa série aqui não é nem tanto que você escreva muito, é que tudo aquilo que a gente falar aqui, você tenta pelo menos colocar em prática no seu quarto. Vai chegar a dobrar os seus joelhos e dizer, eu vou ver se esse negócio que o pastor Gabriel falou é bom mesmo. Aí sai, deixa Deus te usar. Faça sem ninguém ver, que você vai dizer, Jesus, será que funciona mesmo? Eu vou fechar os olhinhos aqui. E se for da carne? Testa. Então a gente falou sobre isso. E a gente também falou da língua interpretada em idiomas, que é um sinal aos incrédulos. Rapidinho. Sem interpretação, edificação pessoal. Com interpretação, edificação da igreja. Uma tradução, Espírito Santo, Google Tradutor, um sinal para o incrédulo. Não para a igreja, para o incrédulo. Mas a gente falou até sobre isso no domingo passado. Uma pessoa pregando em português, a outra ouve em inglês, a outra ouve em mandarim, a outra ouve em japonês. Como? O Espírito Santo faz isso para cumprir o propósito dele. A verdade é que quando Deus quer cumprir um propósito dele, meu irmão, não existe barreira natural que impeça. O idioma é muito pequeno para impedir Deus de agir. Então, quando Ele quer, Ele quebra as barreiras da naturalidade e faz o sobrenatural por meio desse dom. Falamos sobre isso domingo. Segunda coisa que a gente tem que desmistificar:
É para todos, pastor Gabriel, falar em línguas? Sim e não. Vai depender de cada tipo. Nós falamos que existem 3 tipos. Um tipo desse é para todos. Abra sua Bíblia, por favor, em Marcos, capítulo número 16. Marcos, capítulo número 16, verso número 14. Eu vou ler para a gente ganhar tempo. Finalmente Jesus apareceu aos 11 quando estavam à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e a dureza do coração, porque não deram crédito aos que tinham visto já ressuscitado. E disse-lhes: vão por todo o mundo, preguem o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem, porém, não crê será condenado. Esses sinais acompanharão aqueles que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes. Se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará mal. E se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Olha para cá. Quando Marcos está escrevendo, o evangelista, e está dizendo que nas últimas palavras de Jesus está dizendo: ide por todo mundo, preguem o evangelho a toda criatura. É para todo mundo, sim ou não? É para toda a igreja, sim ou não? Beleza. Ser batizado é para toda a igreja, sim ou não? Todo mundo deve se batizar nas águas, descer as águas, sim ou não? Show. Orar pelos enfermos é para todo mundo, sim ou não? Orar para expulsar espíritos malignos, demônios, é para todo mundo, sim ou não? Então por que quando a gente fala de falar novas línguas não é para todo mundo? Falar novas línguas não é para todos. Essas novas línguas aqui são exatamente uma linguagem sobrenatural de oração. Quando você pega o grego dessa palavra, no original grego, você vai ver aqui glossália, que é justamente o falar em novas línguas, que é o mesmo que Paulo usa lá aos Coríntios. Quando está falando novas línguas aqui, a galera que não crê diz: não, pastor Gabriel, isso aí é para aprender novos idiomas. Novos idiomas. Só que quando Paulo vai para os Coríntios, a carta dele aos Coríntios, ele fala: eu falo mais em línguas do que todos vocês, e quando eu falo, minha mente fica infrutífera. Espera aí, pastor, o senhor me embananou todo. Se quando eu oro em línguas, a minha mente fica infrutífera. Eu não sei, tem alguém aqui que fala inglês ou outra língua, espanhol? Alguém? Samara, você fala inglês? Depois quero umas aulas. Ok, teacher? Quando você fala inglês, Samara, você se entende? Show. Quando uma pessoa que sabe um idioma, inglês, espanhol, mandarim ou qualquer outro idioma, ela fala, ela se entende? Sim ou não? Então a mente não tem como ficar infrutífera. Paulo diz: a minha mente fica infrutífera quando ele fala em línguas, dizendo: eu não entendo o que eu falo. Então não tem como a gente pegar e dizer: ele está falando que Paulo era poliglota, porque ele realmente era. Quando ele vai defender isso e dizer: isso não é para o culto, isso é para o quarto de oração, ele fala: isso é para edificação pessoal. A mente fica infrutífera, a igreja não entende. Mas se aqui na igreja tivesse mais umas 10 ou 15 pessoas e Samara fosse pregar em inglês, essas 10 ou 15 iriam entender. Não é o dom que Paulo está falando. Ele está falando de uma língua que ao homem não é lícito discernir, mas é uma língua que o Espírito traduz em oração e vai direto para Deus. Isso é muito legal. Então, pastor Gabriel, esse tipo de linguagem é para todo mundo? É para todo mundo. Mas se eu ainda não conseguir, eu vou dar um testemunho de um irmão que teve na outra vez que a gente fez essa série. Já é a segunda vez que a gente faz essa série do falar em línguas. Quando a gente fez essa série, no último dia da mensagem, a última pregação, a gente fez um culto de doutrina um pouco mais pentecostal, vamos buscar o falar em línguas. E eu lembro do irmão, ele veio aqui na frente, foi uma galera na frente, naquela quinta, uma ruma de gente foi batizada, Adriano começou a chorar, cantando Espírito enche a minha vida, foi bem legal. E aí o irmão estava aqui, chorava, Jesus, tal e tal e tal e tal. Acabou o culto. O irmão não foi batizado. Ele mandou mensagem para o meu WhatsApp e disse: pastor Gabriel, não fui batizado, será que Deus não quer negócio comigo?
Eu falei, irmão, vamos lá. Uma pessoa que tenta prestar um concurso, geralmente passa de primeira, sim ou não? Uma pessoa que vai fazer uma faculdade e vai fazer o Enem para medicina, geralmente passa de primeira, sim ou não? Não. São raras as pessoas que fazem o Enem para medicina e passam de primeira. Raríssimas as pessoas que fazem um concurso e entram para um cargo federal, estadual, seja lá o que for, de primeira. Se essa galera se esforça, tenta, vira madrugada, deixa de ir para o shopping, deixa de ir para os cantos, deixa de comer para se enfiar nos livros para passar num concurso, e mesmo assim não tem certeza se vai passar de primeira, por que eu que sou crente, no primeiro momento onde eu vejo a labareda pegando e eu não me queimo, eu vou desistir? Quem está entendendo diz amém? Eu via, meus irmãos, eu fui com 9 anos de idade, eu fui criado numa igreja que não era pentecostal não, era pentecostal 2x. Irmão, os crentes eram peteca, rapaz. Era tudo doido, virado. Pão da vida é uma batista comparado à igreja que eu me converti. É tudo doido, cometi até uns escândalozinhos, que é fora da palavra, mas deixa pra lá. De coisa assim. Eu brinco com os jovens da nova juventude Pão da Vida, que quando eu aceitei Jesus, todos os jovens falavam em línguas, menos eu. E eu sofria bullying. Eu ia dar minha opinião numa cor, numa coisa, num versículo, num cartaz, e dizia, fica quieto, você não fala em línguas. Sofria bullying. Essa galera buscava demais, e tal, e eu dizia, Jesus, eu quero para parar de deixar de sofrer bullying. Eu não aguento mais não. Eu quero dar minha opinião na igreja, e os caras disseram, eu não falo em línguas. Aí, eu conto depois o que é que eu fiz. Isso foi com 9 anos. Com 14 anos eu fui batizado. E durante todo esse tempo, 5 anos esperando o revestimento de poder, eu orava, eu buscava, eu ia para retiro. Eu lembro do primeiro retiro que eu participei de jovens. Uma galera de jovens sendo batizada. E eu, olha eu, Jesus, eu estou aqui. E eu não falava para os outros não. Os irmãos que oravam para ministrar a unção do Espírito, eles iam orar para os outros, eu botava a cabeça assim, ó. Ora nele, derrama alguma coisa aqui na minha cabeça também. Aí os irmãos vinham, botavam a mão, não acontecia nada. Aí pastor Gabriel ficava triste? Não, eu procurava outro, só saía assim, ó. É desse jeito aqui, ó. Arranja aqui um azeite para derramar na minha cabeça. Por que você está falando isso, pastor? Eu não desisti de primeira. Eu sei que o Senhor, Ele tem um tempo certo para todas as coisas. E se nós entendemos que isso é valioso demais, por que eu vou desistir na primeira vez que passa? Por que eu vou desistir no primeiro momento? O Senhor tem a hora certa de tocar cada pessoa. A gente depois vai falar sobre para que vai servir o falar em línguas, mas é um revestimento de poder, que vai ser usado um fogo para alguma coisa. Então muitas vezes o Senhor está querendo alinhar seu coração para derramar fogo. Por quê, pastor Gabriel? Criança brincando com fogo dá certo? Não dá, se queima. E Deus diz, deixa eu só pegar você, dar uma amadurecida, porque se eu derramar tudo que eu tenho para você, agora você vai sair incendiando todo mundo. E não é fogo da glória não, é fogo da misericórdia. Mas a gente fala mais sobre isso depois. Então, é para todos, existe o tempo certo, não devemos desistir de buscar. Quem está entendendo diz amém. E o que a gente entende? Baixa só um pouquinho o teclado. Ninguém é inferior ao outro por não falar em línguas. Ninguém. A gente viu isso na série dos dons do Espírito Santo que a gente fez aqui na igreja. Nenhum dom lhe qualifica para uma patente maior do que outra pessoa. Porque dom, ele é membro de um grande corpo. Ele é para exercício de um membro. Eu tenho aqui a minha mão me ajuda a segurar esse copo e beber água. Aí a mão chega e diz, eu sou mais importante porque eu hidrato o corpo. Então você que é pé, você não tem essas importâncias todas. Aí o pé diz, não, eu sustento o corpo, sem mim você não ia conseguir ficar de pé. Nenhum membro com seus dons determinados deve se sentir mais ou menos importante por aquilo que Deus lhe deu. Até porque o que você tem não é por mérito seu, é pela graça de Deus. Então eu não tenho como me orgulhar. Eu falo de todo tipo de dom, chamados a serem pastores, aos evangelistas, aos mestres, ao Senhor que capacita para missões, ao Senhor que dá dom de cura, até mesmo falar em línguas.
Então muitas vezes nós nos colocamos numa patente que nós não temos direito de estar. A maior característica de um grande homem de Deus, de uma grande mulher de Deus, sua humildade. Nunca leve uma pessoa arrogante para sua casa, que se diz homem de Deus ou mulher de Deus. Não é. Não é. Você já viu aquela galera cheia de pompa, que se diz muito usada, não pisa nem na terra? Vai chegando aqui no culto, aí vem Paulo Henrique da paz do Senhor, não toque em mim, estou no mistério. Vem Adriano, pastor, fala aqui, não, estou em consagração. Tem nada a ver não. Tem nada a ver. A maior característica, quanto mais você conhece Deus, quanto mais Deus lhe dá, mais você sabe que nada que você tem é seu, tudo pertence a Ele. Então quando a gente fala sobre o falar em línguas, a gente não pode jamais começar a elitizar. Então aquele bullying que eu sofria lá na congregação era pecado. Então não façam isso uns com os outros. Tá bom? Pastor, e aí, o que é que eu devo fazer? Qual é a minha postura? É uma ferramenta preciosa que vai fazer você ver os mistérios de Deus. Então busque. Terceiro ponto, para a gente desmistificar: orar no Espírito é orar em silêncio? Sim ou não? Quando alguém fala assim, vamos orar em Espírito, isso é orar no Espírito? Sim, não, branco, nulo. Anulo o voto, sim, não. Orar no Espírito é orar em silêncio? Senão a gente tem que falar para algumas irmãs, né? Irmã, baixa o volume aí. Orar. Quando alguém diz vamos orar no Espírito, que quer dizer vamos orar mentalmente, não é orar em línguas. E aí eu quero ir para você, com você lá na palavra de Deus, Efésios, capítulo número 6, verso número 18. Efésios 6 e 18 diz assim, vou ler para a gente ganhar tempo: orem em todo tempo no show. Espírito aí tá com E maiúsculo ou minúsculo? Maiúsculo. Então quando Paulo fala orem em todo tempo no Espírito, está falando para você orar pelo Espírito Santo. Como? Com todo tipo de oração e súplica, e para isto vigiem com toda perseverança e súplica por todos os santos. A oração que eu faço em silêncio, é uma oração na mente, mas não é uma oração no Espírito. Quando a gente fez essa série da outra vez, eu fiz uma analogia bem simples. Eu posso orar com o meu corpo. Meu corpo. Nós somos corpo, alma e espírito. Eu acho que isso todo mundo já entendeu. O corpo é aquilo que se vê. É aquilo que é a mão, é a boca, é a voz. Eu prego com o meu corpo. E a mente, pastor, é seu psique, que a gente chama, a Bíblia ela vai ter alguns termos para falar de mente. Alma, coração, mente, está falando tudo dessa parte imaterial. É o que? Meus sonhos, meus desejos, meus anseios, minhas emoções, minhas reações. É a parte da psique, a parte imaterial. E o Espírito? O Espírito é o Espírito Santo que habita dentro de você. Quando eu oro com o meu corpo, é a oração que eu faço em voz alta. Pai, eu oro para que todo mundo entenda a palavra do culto e doutrina hoje. Quando eu oro na alma, é aquilo que eu oro só na minha mente e ninguém mais ouve. A gente já tem vários testemunhos, a gente diz, irmã, quando o marido estiver lá, acalorado, fica orando quietinho. Ele vai só por detrás das costas dele e não fala nada disso. Quebra ele, Jesus, lasca ele para ele servir o Senhor e tal. Não fala não, senão ele vai ficar pior. Você ora só na mente. E oração no Espírito? Orar em línguas. Então eu oro pelo meu corpo quando eu falo e você entende. Eu oro na minha alma quando só eu entendo o que eu oro. E quando eu oro no Espírito, aí só Deus entende aquilo que eu estou orando. É legal, né? O Senhor deu todos esses 3 tipos de oração para que a gente execute e viva uma vida sobrenatural. Quando eu oro com o meu corpo, todo mundo entende. Quando eu oro com a minha alma, só eu entendo. Mas quando eu oro no Espírito, aí só Papai do Céu entende, irmão. Então esses são os tipos de oração: corpo, na alma e no Espírito. Então sobre isso a gente encerrou essa parte.
de desmistificação. Então vamos lá. Voltando para orar no Espírito. Quando a gente fala de orar em línguas, é a ajuda do Espírito Santo. Aquele negócio que eu falei para vocês, ele lhe dando as palavras. Eu não lembro quem estava aqui no domingo. Eu contei a história de Davi e Gabriel. Isla está ali atrás. E os jovens às vezes caem na besteira de achar que eu sou rígido e Isla que é mansa. Quem já está na nova há mais tempo sabe que é o contrário, né? Isla é muito mais linha dura do que eu. Muito mais linha dura do que eu. Eu, por mim, Davi e Gabriel tomava sorvete todo o culto quando terminava. Aí ele é tão esperto que não vai mais pedir ela não, vai pedir a mim. Aí eu sou tão esperto de que escutar carão, eu falo, vai pedir a sua mãe. Basicamente, quando Davi quer alguma coisa, eu sei que a mãe dele está meia arriscada para não querer dar, seja um brinquedo, seja alguma coisa. Eu ensino ele a pedir. Eu ensino ele a conversar. Quando era dia das crianças, eu acho, tinha um brinquedo muito caro. Saía da verba do vice-presidente, só caía na do presidente. O vice não tinha verba para pagar não. Era uma pistazona da Hot Wheels com um dinossauro que mordia. Era perto do dia das crianças ou era Natal, era algum feriado assim. E pai estava indo para o shopping. Ele ligou para mim e disse, tá onde, Gabriel? Eu falei, tô aqui no shopping, estou passeando com o Davi. Vou já ir. Disse que ia comprar, a mãe queria comprar um brinquedo para ele. Eu falei, meu filho, chegou sua hora de brilhar. Ele já tinha me levado lá na ReHap. Quem é pai e mãe tá ligado que aquela loja lá não é de Deus, irmão. Aquilo ali, meu irmão, tá lá, Malaquias 3, repreenderei o cortador, o devorador, o migrador. Aquela loja do solzinho, meu irmão, sol do cão, não é o sol da justiça não. Já indo lá, papai, quer esse. Eu falei, quer não, meu filho. Pastor Gabriel é da Pão da Vida, não é da Universal não, tenha calma. Aí eu falei, eu não posso. Eu disse, mas vovô tá vindo aí. Aí, corta essa parte da live, Adriano. Vovô tá vindo aí. Aí, pai ia porque ele queria comprar um chip para colocar no celular dele, o chip da Vivo. A gente tava lá. Quando o pai chegou, entrou ali na Vivo, começou a comprar. Cheguei e disse, Davi, você vai chegar para o seu avô e vai dizer assim, vovô, o senhor é meu avô favorito. Eu amo o senhor. O senhor sabia que o senhor é muito especial para mim? Faça para mim ouvir agora, Davi. Vovô, o senhor é o melhor avô do mundo. Tá bom assim, papai? Eu falei. Primeira. Peguei o menino, soltei ele, disse, vai lá. Aí ele chegou para pai, e eu só olhando de longe assim, vai meu filho, vai que é tua. Se der errado, de onde é que esse menino tirou essa conversa? Coisa feia. Mas se der certo. Ele chegou lá e tal. Quando der fé, pai pega na mão de Davi e sai caminhando. Eu digo, pai, vai para onde? Vou ali na ReHap comprar um brinquedo para ele. Eu falei, deu certo. Livrou o cartão de crédito. Pastor Gabriel, o que você está tirando onda com isso? A Bíblia diz que nós não sabemos orar como convém. Se Deus lhe dá tudo o que você pede para Ele, ia ser a sua maior ruína. Se Deus lhe desse tudo aquilo que você já pediu, meu irmão, você não estaria nem vivo. Estaria nem vivo. Teve relacionamentos que você pediu para Deus abençoar e Deus fez questão de cortar. Foi ou não foi? Coisas assim na sua vida que você diz, Deus salva. E Deus diz, não, isso aqui eu vou livrar. Isso aqui não é bênção não, é maldição para a sua vida. Mas você estava orando, você não sabia. Então quando a gente ora no Espírito, a gente está entendendo que o Espírito Santo vai orar por meio da gente. E a gente leu Romanos 8:26 no domingo. O Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. O Espírito Santo intercede por nós. Mas aí, pastor, é um ventriloquismo? É um fantoche? Clenilda tem um ministério infantil, a coisa mais linda. Ela pega um fantoche, ela vai com os fantoches dela lá. Então quer dizer que o Espírito Santo vai pegar aqui e falar na minha boca igual a Clenilda usa os fantoches dela? Não. O Espírito Santo dá as palavras, mas você só fala se você quiser.
Essa é a que faz a grande diferença entre os crentes que conseguem destravar nisso e os que não conseguem. Porque eles estão esperando o Espírito Santo pegar você, abrir sua boca e sair som. E não é assim. Dentro do seu coração Ele vai lhe dar as palavras. Você fala se você quiser. Ninguém fala em línguas se não permitir, se não quiser. A gente já viu casos assim, o irmão tá cheio, tá lá, os olhos quase esbugaiando, a gente diz, fala meu filho, vai, ele... Já conheceu um crente assim já? O fogo pegando na igreja, menino pau torando nas costas do cão, avivamento descendo, e os crentes tudo falando, e tinha um que estava lá. Eu olhava daqui de cima, vai estourar. Acuda ali, Paulo Henrique, pelo amor de Deus. Não seja se a gente vê isso direto. Porque o Espírito Santo não vai abrir a sua boca e falar por você. Você fala se você quiser. Eu disse a Davi as palavras que ele precisava falar. Ele só precisava repetir diante do Pai. O Espírito vai falar ao seu coração as palavras que você precisa dizer. A sua única obrigação qual é? Falar. Quem está entendendo diz amém? Vai ter momentos que isso tem que ser um destravar de chavinha na nossa cabeça. Por quê? A maioria das vezes eu pensava que para isso acontecer na minha vida, eu precisava estar fervoroso no Espírito. Cheio, para poder ter a honra de falar no Espírito. E a verdade é que nem sempre foi assim. Às vezes que eu esperei ser cheio para falar, raramente acontecia. Eu descobri que Deus deixou essa ferramenta para o quê? Eu falar para me encher. Faz toda a diferença. A maioria de nós que está aqui espera chegar naquela parte que o Paulo Henrique vai dar aquele agudo sobrenatural na voz. Aí vai unir uma ruma de coisa no seu coração. Você vai se arrupiar lá da ponta do pé, a ponta da cabeça. Aí você vai falar em línguas. Mas lá na sua casa, quando você não tiver um Paulo Henrique, um Pão da Vida Music cantando aqui, como é que você vai sentir isso? Tem uma irmã daqui da igreja que eu estava ensinando sobre oração em línguas. Ela disse, toda vida que o Marcos Antônio canta, pastor, eu sinto o desejo no meu coração de falar em línguas. Aí eu disse, lascou minha irmã, você vai ter que levar o Marco Antônio para casa, misericórdia. Se a senhora souber como aquele bicho come. Não faz sentido nenhum. Nenhum. A gente espera um negócio assim, um toque. Pastor, eu queria que fosse pelo menos um beliscão para eu saber que é ele, para eu poder falar. E não é isso. Quando a gente lê o Efésios 6:18 e Paulo diz, orem em todo tempo no Espírito. Meu irmão, eu aprendi uma coisa. Nem sempre você vai estar aqui. Esse evangelho que diz para você que você sempre vai estar aqui, você sempre vai estar eufórico, você sempre vai estar virado no giraia e tal, é mentira. Aí tem hora que você vai chegar aqui, só a capa de Elias na igreja, meu irmão, voando assim no meio do caminho, deixados para trás, foi para o céu e deixou você. Vai chegar aqui se arrastando. Aí nesse dia que você tiver assim, aí você não vai orar em línguas, porque você está se sentindo fraco. Eu lembro que um momento da minha caminhada, eu estava me sentindo tão cansado, tão fraco na fé. Foi onde a oração em línguas despertou na minha vida. Eu estava a caminho de um batismo na casa do pai. Não lembro que ano foi, acho que talvez faça uns 2, 3 anos atrás. Foi pouco tempo depois que a gente inaugurou a piscina. Acho que tem mais ou menos isso. Estava tão fraco, estava tão cansado. Olhei e disse, Senhor, a pior coisa que eu queria fazer hoje era ir batizar crente. Eu estou tão cansado. Cansado. Sem fé, desanimado. Só que aí eu senti um negócio no meu coração. Aquela hora eu não sabia que era o Espírito Santo, mas senti no meu coração um negócio assim dizendo, ore em línguas. Só que eu dizia, como é que eu vou orar em línguas se eu estou me sentindo tão frio? Frio não ora em línguas não, Jesus.
Oração em língua é para quem está pegando fogo já, que já quebrou o termômetro. Frio não ora em línguas não. Línguas é para quem está fervoroso. Quem chega lá no culto, blá, 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 blá. Como é que eu vou orar em língua agora? Aí veio de novo aquela vontade, ora em línguas. Ora em línguas. Aí eu fiz uma oração antes. Eu disse, Jesus, eu não sei se o que eu estou sentindo é do Senhor. Não sei se eu vou estar pecando. Fazendo isso, porque eu pensava que se eu orasse em línguas naquela hora seria da carne. Eu dizia, Senhor, não sei se eu vou estar pecando, mas eu estou me sentindo assim, assim, assado. Estou me sentindo preocupado, estou me sentindo frio, não estou com vontade de mais ir. Então eu vou orar em línguas agora. Irmão, eu comecei. E quando eu comecei, meu irmão, eu lembro que eu estava sozinho no carro. Quando eu comecei a orar ao Senhor, de repente, meu irmão, uma presença sobrenatural tomou conta daquele carro. Não tinha, meu irmão, como duvidar. Ele estava ali, meu irmão. Eu dizia, Senhor Jesus, eu estou tão frio, estou tão cansado. Aí naquele momento eu comecei a orar em línguas. Eu, de olhos abertos aqui, o louvor tocando, eu começando a orar em línguas, o Espírito ministrando um renovo no meu coração. E naquela manhã eu percebi o seguinte: essa ferramenta é muito mais poderosa do que o que a gente achou que é realmente. Eu estava frio, estava sem vontade, estava querendo. Só que eu percebi que mesmo não querendo, eu posso orar. Esse é o melhor momento. E aí caiu a ficha. Caiu. A ficha caiu no chão. Qual, pastor? Eu vou poder orar no Espírito quando me faltar palavras. Talvez lhe faltem palavras para você orar e falar com Deus, mas o Espírito Santo sempre vai saber falar a coisa certa para o coração de Deus Pai. Sempre. Já teve momentos em sua vida que você não sabia o que orar diante de Deus? Levanta assim a mão. Talvez você dobrou o seu joelho, talvez você chegou no culto, ou você estava numa reunião com os irmãos e disse, vamos orar? Tu não sabia nem por onde começar. Tu não sabia nem o que dizer. Na sua casa, no trabalho, às vezes você está dizendo e diz, pastor, como é que você fala que eu vou passar 1 hora, eu não consigo orar nem 5 minutos, acaba a palavra. E realmente, se a gente for orar com o nosso corpo, meu irmão, com 5 minutos acabou o vocabulário. Com 1 minuto você abençoa a sua casa, abençoa a sua família, abençoa seu trabalho, abençoa sua mãe, abençoa seu pai, abençoa tudo, meu irmão. Diz, meu Deus, eu vou abençoar mais quem? Aí você começa, abençoa o gato, abençoa o cachorro, abençoa o papagaio. Senhor, não deixa faltar ração para os bichinhos da rua. Aí você começa as orações aleatórias. Mas se você deixar um pouco de lado essas coisas, não, eu vou fazer um teste. Eu vou dedicar um pouco mais de tempo para eu orar no Espírito. Meu irmão, você vai ver que o negócio vai fluir de um jeito diferente. Você vai ver o que vai acontecer. Já faz uns 3 anos ou 4 anos que todas as vezes que eu me dobro para orar ao Senhor, seja na igreja, seja em casa, seja aqui no centro administrativo, eu vou orar ao Senhor. Às vezes eu tenho alguma coisa para dizer, mas a maioria das vezes eu digo, Senhor, é muito melhor o Espírito orar por mim. Porque pode ser que o que eu tenho para dizer seja uma besteira. Então, para não estragar, eu confio que o Espírito vai orar por mim. Quem está entendendo diz amém? 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso número 7. 1 Tessalonicenses 5, 7. Perdoe, querido, 5 e 17. 1 Tessalonicenses 5 e 17 diz assim: orem sem cessar. Pastor Gabriel, e aí? Vai chegar uma hora que você vai faltar palavras, mas a Bíblia está dizendo sem cessar, tempo e fora de tempo. Quando faltar palavras, a Bíblia vai nos encorajar a orar o tempo todo no Espírito. Como eu mantenho o espírito de oração no meu trabalho? Pelo meio da oração em línguas. Você está no seu trabalho, está no mercado, está dirigindo seu carro, está cozinhando. Meu irmão, a coisa mais massa, eu destravei o jogo quando eu aprendi a orar em línguas, escutando louvor na academia. Eu destravei o jogo, Deise.
Eu odiava fazer cardio. Tá, Isla de testemunha. Eu era da equipe inimigos do cardio. Puxar um ferrinho e fazer força eu dava maior valor. Agora ficar lá na esteira, na bicicleta, subir escada, eu falei, isso é castigo, isso aí é penitência. E vocês estão achando que são crente católico, aí estão pagando penitência para não passar pelo purgatório, porque só pode um treco ruim desse. Aqui é uma coisa que eu achava tão chata, achava tão sem graça, sabe? Porque eu vou botar um louvor, uma pregação. E enquanto eu estou aqui, meu corpo está trabalhando, porque eu estou aqui fazendo uma atividade física. A minha alma está escutando um louvor, escutando uma pregação, e o meu espírito eu estou orando em línguas. Eu falei, ninguém vai descansar, é todo mundo trabalhar junto. É a única solução onde sua mente fica livre para você fazer o que quiser. A sua mente está pensando. Você está orando em língua, meu irmão, você vai ver acontecer isso. Você está orando em línguas lá no seu quarto, orando. Aí de repente vem, esqueci de pagar a conta, olha. E acontece com vocês, não acontece? Aos que oram em língua no seu quarto, você está aqui, Senhor. Olha, meu Deus, esqueci de mandar mensagem para Rubens para pendurar o negócio ali. Olha, meu Deus, não mandei Adriano fazer o corte da mensagem do culto do domingo. Aí continua. Aí você diz, isso só pode ser da carne. Porque como é que eu estou tão espiritual se na minha cabeça está pensando? Sua mente fica infrutífera. Sua mente fica infrutífera. E para sua mente não lhe boicotar no momento de oração, a minha estratégia, eu sempre coloco um louvor. Eu sempre coloco uma pregação. Coloco uma pregação lá, coloco um louvor. Eu estou fazendo alguma coisa aqui. O meu espírito ora. O meu corpo está trabalhando. As mulheres, tentem lavando a louça fazendo isso. Você vai ver, meu irmão, que os pratos vai voar as tampas. Não é quebrando não, vai se acabar bem rapidinho. Você vai dizer, vale, meu Deus, já acabou. Então é uma solução que a Bíblia nos dá, onde a nossa mente fica livre. E eu percebo que isso é um grande mistério de Deus. Porque se a gente precisasse, igual a galera que jejua. Teve uma irmã daqui da igreja que chegou para mim e falou, pastor, como é que eu vou jejuar seu trabalho? Diz, quem jejua não deve passar o dia todo lá só com Jesus? Eu falei, minha irmã, aí como é que tu vai trabalhar? Diz, pastor, exatamente, é por isso que eu não jejuo. Porque se eu tenho que passar o dia todo lendo a Bíblia, louvando, orando, como é que eu vou jejuar, pastor? Jejum não tem que ficar o dia todo, né? 24 horas orando, lendo a Bíblia, escutando pregação. Eu trabalho, pastor. Tem um esposo que faz raiva. Aí começou a dizer, não, minha irmã, essas disciplinas espirituais são feitas justamente para isso. Então, o falar em línguas, o jejum, ele vai lhe acompanhar em todas as outras tarefas do seu dia a dia. É para garantir que em tudo que você for fazer, você faça alinhado com o Espírito Santo de Deus. Quem está entendendo diz amém? Então é muito tranquilo. Enquanto nosso espírito ora, sua mente pode ficar estudando, você pode trabalhar. É uma estratégia de Deus para a gente remir o tempo. Há uma frase do Martinho Lutero. É do Martinho Lutero essa? Do Martinho Lutero. Ele diz o seguinte: eu tenho muitas coisas para fazer no meu dia, para que eu não gaste 4 ou 5 horas orando todos os dias. Eu não lembro, é mais ou menos assim a frase dele. Eu sou muito ocupado para não gastar 4 ou 5 horas orando. Está fazendo, eu tenho tanta coisa para fazer que eu não posso deixar de orar. Existem 2 tipos de tolo: os que fazem tudo sem orar e os que depois de orar não fazem nada. Quem está entendendo diz amém? Então a gente nem pode dizer, ó irmão, você vai abandonar a oração para ir trabalhar. E nem pode dizer, irmão, deixe de trabalhar, vire um vagabundo e vá só orar. Antigamente, quando eu fui consagrado a pastor, lá na minha casa a conversa era o seguinte: meus netos tudo em trabalho, menos um que virou pastor. Então a gente muitas vezes pensa o seguinte, desse jeito: não, é ou trabalho ou ora, ou trabalho ou louva. Não, meu irmão, quando a gente aplica a oração em língua, a gente pode fazer tudo isso. Quem está entendendo diz amém? Então eu quero encerrar, gente, esse primeiro bloco falando o seguinte: 3 coisas que a gente vai perceber ao começar a fazer um desafio de 7 dias. Quem aqui já fez
dieta de 7, de 14, de 21 dias, a galera da dieta. Dieta da maçã, dieta da lua, dieta do peixe, dieta do ovo, dieta da batata. Alguém já fez? Tem uns que estão com vergonha, não querem levantar a mão, eu entendo. Tá tudo bem. Eu entendo, confio. Ninguém nunca fez isso. Ninguém vai comentar que você passou 3 semanas só comendo ovo na esperança de emagrecer. Ruim é quem estava perto de você, que eu tô ligado. Eu quero passar uma receita para vocês. Não do ovo, nem do alface, nem da maçã. Minha irmã Kátia, uma vez, ela passou 21 dias comendo maçã. Só maçã. Resumo, pastor Gabriel, ela não emagreceu nada. Só que hoje ela não come mais maçã. Então eu quero passar uma receita para vocês. Sério. Ela passou 21 dias só comendo maçã. No primeiro dia, uma maçã. O dia todo, uma maçã. No segundo dia, 3 maçãs. Chegava no 21º dia, ela estava comendo tipo umas 15 maçãs por dia. Quando fechou, ela vai, talvez ela esteja assistindo, ela vai lembrar dessa história. Nunca mais ela comeu maçã, irmão. Eu quero passar uma receita para vocês. Teste nos próximos dias o falar em línguas. Senhor, eu quero isso para a minha vida. Você vai perceber que 3 coisas vão acontecer. Primeiro, você vai ler a palavra de Deus e ela vai se abrir para você. Tem coisa que às vezes os irmãos chegam para mim e dizem: pastor Gabriel, como e da onde tu arranjou isso? Lá no quarto. Aí eu volto para o texto de onde a gente começou. Paulo escreve: aquilo que o olho não viu, aquilo que o ouvido não ouviu, e nem sequer subiu ao coração do homem, são as coisas que Deus tem preparado para aquele que ama. A respeito dessas coisas, Paulo diz: o Senhor revelou por meio do Espírito. Paulo diz: Deus fala em mistério. Tudo que Deus fala é mistério. E Deus só dá coisas espirituais para quem é espiritual. A gente tem um Deus que não dá pérolas aos porcos. A gente tem um Deus que não faz isso. Então eu quero convidar você nos próximos dias. Entra dentro do seu quarto, fecha a sua porta. E aquele tempo que você ia gastar orando com as suas palavras, usa as do Espírito. Pastor Gabriel, e se for da carne? A gente já falou semana passada. Carne não tem vontade de falar em língua não. Carne tem vontade de fofocar. Quando você tiver com vontade de fofocar, tenha certeza absoluta que é da carne e que é pecado. Aí você não faz. Mentir, prometer e não cumprir, isso é da carne. Mas toda vez que você sentir vontade de falar em línguas, é do Espírito. Então entra lá e tu vai ver. Primeiro, revelações poderosas na palavra. Tu vai abrir a Bíblia. Irmão, eu entendia um tanto da palavra de Deus. A partir do momento que eu peguei o falar em línguas e adotei na minha vida, a Bíblia se abriu. As coisas pareciam que encaixou. Tem coisa que eu vou tentar morrer de explicar para vocês e você não vai entender. Já teve coisa na Bíblia que uma pessoa explicou 10 vezes para você, você nunca entendeu, e um dia de repente entendi, ó. Já aconteceu com vocês? Eu lembro, quando eu era novo convertido, o primeiro livro que eu fui atrás de ler foi o Apocalipse. Eu olhei. Por que eu fui ler Apocalipse? Porque quando eu era novo convertido, o primeiro hino que eu cantei no coral de jovens foi 7 trombetas da Lauriette. Uma mistura de sangue com fogo. Eu falei: misericórdia, Jesus. Eu escutei aquele louvor. Minha avó era católica, carola. Escutei o louvor no sonzinho em casa. A terça parte desse mundo queimará. Eu olhei: vovó, a senhora está lascada, vovó. Andofinhel, o Sancho lá do submundo vai pegar a senhora. Eu não vou estar aqui não, vai estar só a senhora, viu? Aí eu fui ler o Apocalipse. Eu falei: meu Deus, se a música já estava complicada, aqui está muito pior.
É um negócio de taça que mistura com trombeta. E vem um tal de um velhinho que é um ancião para dar um livro para não sei quem. Aí de repente esse livro aparece outro livro. Eu falei, meu Deus, eu achei que só tinha a Bíblia, mas apareceu essa ruma de livro aqui. Não entendia nada, rapaz. Aí eu fui para Gênesis. Aí não entendi foi nada também do mesmo jeito. Olha lá, primeiro capítulo, 1, 2, 3. Chegou no capítulo 4, começou a genealogia. Eu falei, meu Deus, eu não sei o nome nem dos meus primos tudo. Como é que eu vou decorar o nome dessas pessoas? Fulano de tal gerou fulano de tal que viveu 1000 e tantos anos. Eu pensei, isso aqui deu prejuízo demais ao INSS, Jesus. E tome tal e tal e tal. E teve filhos e filhas. Todo mundo aqui já pulou a genealogia, irmão. Todo mundo. Não, pastor, eu sou crente, eu li. Eu li, mas não sei nem quem é. Lá Sebastião gerou Bartolomeu, que gerou fulano de tal. Não entendia nada. Não havia entendimento. Mas acontece, meus irmãos, que esse entendimento não é produzido pela mente humana. A partir do momento que você lê ao lado do Consolador, Jesus Cristo disse que Ele vai nos ensinar todas as coisas. Então quando você ora no Espírito, parece que as escamas dos seus olhos caem. E aí quando você olha para a palavra de Deus, isso não é mais um quebra-cabeça embaralhado, mas sim um onde todas as peças se encaixam. E você consegue perceber a graça de Deus, a misericórdia de Deus. E a Bíblia começa a fazer sentido. E a partir desse momento não é mais um livro, é o livro da vida. Quem está entendendo diz amém? Então, primeira coisa, você vai ter revelações extraordinárias na palavra. Por isso que tem gente, 50 anos na igreja, conhece um tantinho de Jesus. Aí tem uma galera que está entrando agora, mas que está pegando um atalho por meio das línguas, por meio do jejum. E Deus começa. Deus nunca vai escolher, meu irmão, por quem chegou primeiro. Deus nunca vai alimentar quem chegou primeiro na fila do pão. Deus nunca vai alimentar quem chegou primeiro na fila do pão. Ele sempre vai alimentar quem está com mais fome. Às vezes você chegou aqui primeiro, coisa boa, mas você está meio... O que o pastor Gabriel pregar, se ele pregar do jejum, legal, não vou jejuar mesmo. Se ele pregar lá do falar em línguas, tá bom, é diferente, ó. Bonito, não vou fazer mesmo. Se ele pregar lá sobre avivamento, sobre unção, sobre os reis da Bíblia, pá, sobre como que é filho, legal, gosto, beleza. Show, sou crente. Aí tem um tipo de pessoa que não é assim. Tem um que vai chegar assim e dizer, Jesus, eu quero viver isso para a minha vida. Ele nunca vai alimentar quem chega primeiro, ele vai alimentar quem está com mais fome. Então você vai começar a ser mais sensível do que a maioria. Isso é muito, meu irmão, isso é muito real. A coisa mais surpreendente na igreja é você ver de um lado, tem um irmão que está aqui, quebrantado, chorando de se acabar. Tá lá, meu irmão, essa pessoa parece que o culto é todinho só para ela. E tem outro que está assim, do lado. Do lado, na cadeira da outra cadeira, e você pensa, meu Deus, essas pessoas não estão no mesmo culto. Mas é o mesmo culto. É a mesma palavra. É o mesmo louvor. É o mesmo ensino. Só que para um não faz diferença. Para outro faz toda a diferença. A partir do momento que você colocar o falar em línguas no seu dia, você vai ficar mais sensível do que a maioria das pessoas. E Deus vai começar a falar com você, meu irmão, em lugares que você nem imaginava. Quem está entendendo diz amém? Você vai ficar sensível. Não vai ser difícil para você ajoelhar e chorar. Não vai ser difícil para você, no meio do louvor, você começar a sentir a presença de Deus chorar. E não é porque vai estar bonito, que o Pão da Vida Music, graças a Deus, vocês não têm deficiência de banda aqui. Mas é porque você vai estar sensível. É o mesmo culto. É a mesma semente, é o mesmo semeador. Só muda o solo. Quando você fala em línguas, tem um tratamento de purificação do solo. O solo que está lá, cheio de erva daninha, cheio de pedra, passado de carroça, pissarradura, que a palavra
Aí eu falo brincando com a Adriana Carina, dizendo que tem um colete à prova de bala que o irmão Josemar usa para trabalhar, colete à prova de bala, e tem uns crentes que tem um colete à prova de Bíblia. É o colete à prova de bala e o colete à prova de Bíblia. Você dá uma palavra, ela bate e volta. Bate aqui, tuco. Meu coração é impenetrável, pastor. Eu falo, estou vendo. Há tempo que Jesus está tentando entrar aí e não consegue. Às vezes pela mágoa, às vezes pelos traumas. A Bíblia diz que um coração ferido é mais fortificado que uma cidade murada. Então você vai começar a ser mais sensível que a maioria das pessoas. Mas depende de você. Pastor, eu cheguei nesse culto hoje. Eu não sei se você é esse que chegou e a palavra faz todo sentido e você está cheio de fogo de Deus. Ou se você é esse que chegou e disse, pastor, eu tomei picolé. Vamos ficar de pé para a gente pensar que eu estou terminando. Está na hora de encerrar já. Mas eu não estou aqui para dizer para você, nem apontar os seus defeitos, nem dizer para você, ó irmão, tu é um pecador que está cheio de falha, frio e tal. Não é esse o propósito. É dizer para você que Deus, Ele tem algo diferente para você experimentar. A partir do momento que eu descobri que quem está mais interessado em que eu seja cheio é Ele, fez toda a diferença. Porque Gabriel achava que era pelo meu mérito. Mas eu percebi que Deus, Ele é responsável de uma maneira graciosa. Então se você hoje está aqui, ouviu essa palavra, veio para o culto de ensino, recebeu essa doutrina, diz, pastor, eu sou essa pessoa que está meio fria. Eu sou essa pessoa que já fui mais. Eu sou crente, pastor, eu amo Jesus, mas já teve uma época da minha vida onde eu tinha mais. Você me entende, pastor? Entendo. Essa época da minha vida onde eu tinha mais vontade, onde eu tinha mais fogo, onde eu tinha mais lenha, onde eu tinha mais autoridade, onde eu estava e não podia ter um louvor que eu chorava, não podia ter uma palavra, não podia ter uma oração, e eu queria estar em tudo, mas hoje eu não estou mais assim. Eu creio que o Espírito Santo está convidando você não somente a voltar ao primeiro amor, mas falar para você que a glória da última casa será maior do que a da primeira. O salmista diz no Salmo 37 que o justo pode até vir a cair, mas não ficará caído, pois o Senhor sustenta a sua mão. Então talvez hoje a palavra que você precisa ouvir depois de todo esse estudo sobre o Espírito é o Senhor dizendo, vamos orar juntos. Rapaz, eu fiquei uma vez muito feliz quando um pastor me chamou para orar com ele. Imagina que honra um baita de um pastor chegar e dizer, vamos orar ali comigo? Massa. Uma mulher de oração chegar e dizer, vamos orar comigo? Mas imagina o próprio Deus chegar para vocês e falar para você, vamos orar comigo? Rapaz, que doideira. Deus chegar para você e dizer, vamos orar comigo? Pastor, isso não faz sentido nenhum. Isso acontece no falar em línguas, quando o Espírito Santo lhe chama para orar. E eu creio que essa é a convocação de Deus. E terceiro e último ponto é a autoridade no Espírito. Quando você vai ter a autoridade de Deus na terra. Não somos um povo que é para a gente ser envergonhado por falta de poder. A gente é para ser envergonhado por defender o Evangelho, não por ter falta de poder espiritual. Então, esse negócio de crente fraco, crente com medo de desafio, crente com medo de ministério, crente com medo de servir, crente com medo de pregar, crente com medo de liderar, com medo de orar por enfermo, com medo de expulsar demônio, porque está meio picolé. Eu acho que já está na hora da gente deixar essa conversa fiada para trás. Ah, pastor, eu não estou essas coisas todas. Então bora para o mar, irmão. Ah, pastor, mas eu não estou esses crentes todos. Então bora virar todo crente.
Ah, pastor, mas eu não estou orando mais, então ora. Ah, pastor, mas eu não estou lendo mais, então leia. Meu irmão, se Satanás não pode lhe destruir, ele vai lhe distrair. O inimigo já tentou destruir você, não conseguiu, porque Deus é na sua vida. Diga glória a Deus por isso. Tentou lhe destruir, não conseguiu. Já que eu não consigo matar ele, eu vou deixar ele inoperante. Ele vai estar na igreja, vai estar lá nas mulheres, nos homens, nos jovens, mas ele não vai fazer mais nada. Não foi para isso que Deus chamou. O sangue foi valioso demais. O depósito colocado na sua vida foi alto demais, para você simplesmente vir para um culto desse e sair como se nada tivesse acontecido. Então eu creio que esse é um grande chamado do Espírito Santo, não somente para vocês, mas também para mim, para a gente lembrar daquilo que Deus quer fazer na nossa vida. Vamos orar.